3 anjos no quarto. Um ficou nos meus pés, um do lado direito e um do lado esquerdo. Você ia dormindo? Não, eu ia acordada. Ele me disse: o inferno, ele tem um formato de corpo humano. Você andará em algumas partes desse corpo. Na mente, reuniões do inferno com os satanistas. Satanás se reúne na mente do inferno com pessoas que estão no mundo e que trabalham a ele. Você andará nos olhos do inferno, como Satanás vê o mundo. Você entrará pela garganta, boca e garganta, a entrada de todas as almas ao abismo. E ali eu descia ao inferno. Eu ficava sobre um tapete vermelho que mede 2 por 2. Eu não andava no inferno para qualquer lugar que eu queria. Eu só ia para locais específicos aonde os anjos me direcionavam a ir. À medida em que nós começamos a cair, eu e os anjos, pela garganta, eu podia observar a parede da garganta. Tinham buracos ali como crateras, cavado em rocha, como se fosse uma rocha, só que era uma coisa de lodo que fedia bastante, enegrecida. Ali haviam demônios que estavam acorrentados com os pés, nos pés, e eles tentavam nos alcançar com seus uivos e gemidos, mas não conseguiam por causa das correntes. Chegamos no que seria o chão do inferno. Eu vi um local literalmente escuro e sombrio, frio. À medida em que nós começávamos a andar com os anjos, eu pude observar que o som daquele local estava se abrindo, e eu comecei a ouvir milhares de vozes humanas gritando de dores. À medida em que nós caminhávamos, o som aumentava e as vozes se embaçavam entre si como milhares de vozes humanas. Aonde o anjo me levava, o Senhor me disse: você vai ver eles, você vai ouvi-los e vai anotar os lamentos, motivos pelos quais as pessoas estão no inferno, porque você vai relatar cada vale às pessoas que estão na terra. Quando chegamos nesse local, ele não me falou nada a respeito de que eles me veriam. Ele não me disse nada a esse respeito. Chegamos, quando eu olhei, eu vi uma alma pegando fogo. Mas era um fogo tão violento que ela não parava no fogo. É como se a pessoa estivesse sendo eletrificada em 220 volts, direto. Ela se debatia de um lado para o outro do buraco, porque ela não conseguia sair. Quando eu olhei, era uma senhora. Ela olhava para mim, com as mãos suspensas, ela começou a dizer: minha filha, me ajude a chamar Maria, José ou João. Porque quando eu estava na terra, eu passei a vida inteira servindo a eles. Só que um dia eu morri e eu vim para cá. E agora Maria não me ouve mais. Me ajude a gritar por ela. Quem sabe ela não me tire daqui. E aí ela começou a gritar. Quando eu olhava aquela alma falando comigo, eu entrei em desespero. Você estava com medo? Não. Eu estava desesperada. Se tiver uma palavra pior para descrever o terror daquele local, eu me enquadro nela. O Senhor me colocou no final da ladeira do inferno. Ele disse: eu quero que você fique e veja como entram as almas no inferno. Todo final de semana entra muita alma no inferno, pastora. Muita. Sexta-feira, meia-noite, abre-se a boca do inferno. Mas o restante dos dias, todos os dias, descem milhares de seres humanos ao inferno. De dia e de noite, nunca para de entrar alma. Todo tempo a boca é aberta e a multidão vem caindo em gritos. Diversas nacionalidades do mundo. Como você via as almas? Como um corpo espiritual. Amém? Como uma alma espiritual, não um corpo físico. A multidão vem descendo no final da ladeira. Eu fiquei no final da ladeira. A multidão vem descendo de diversas nacionalidades do mundo, em gritos. Alguns sabem que estão adentrando ao inferno. Outros não sabem que estão entrando ao inferno. Eles entram sem saber aonde estão, gritando como os outros estão, mas eles não sabem que estão descendo. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que descem ao inferno dessa forma, eles morreram de morte súbita, assassinato, parada cardiorrespiratória, acidente de trânsito, toda morte súbita, porque em frações de segundos eles abrem os olhos no inferno. Estão me entendendo?
E eles não sabem que estão descendo a ladeira do inferno. A multidão vem descendo, há um demônio gigante no meio da ladeira. Ele separa todas as almas. Para onde? Há uma fila organizada, porque o inferno é formado por hierarquia, tudo ao seu lugar. Há um demônio-chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas e assim sucessivamente. A multidão está descendo e esse demônio separa. Esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Começa a fazer separação das almas. Cada demônio-chefe pega o seu montante e leva para sua área específica de tortura. Estão me entendendo? Agora vamos adentrar as regiões de específica tortura das almas. O anjo me levou a um outro vale. Esse outro vale que ele me levou, existia a diversas formas. Quando chegamos nesse vale, eu vi um prato gigante, como um prato de sopa. No meio do prato de sopa havia um buraco que saiu fogo. Tinha uma cruz fincada no meio daquele buraco, como um prato de CD gigante, de 3 metros de comprimento. O fogo consome a cruz e há uma alma imobilizada na cruz. Os vermes comem a alma inteira por todos os lugares, mas na entrada de cada prato há uma fila organizada de demônios que entra no prato e tortura a alma da forma como eles querem e o tempo que eles querem. Quando eu entrei ali, eu vi milhares de pessoas gritando o nome de Jesus, a misericórdia de Jesus, e pedindo de Jesus uma oportunidade para voltar à terra. Só que elas estão presas em gritos. Quanto mais eu olhava, mais eu via uma grande multidão, toda em ordem, todos os demônios em fila, cada um para torturar uma quantia de pessoas, tanto para cá quanto para cá. Eu disse ao anjo, eu nunca fiquei sabendo, nem mesmo no satanismo, que existia cruzes no inferno. Ele disse, quando as almas morrem, que descem ao abismo, elas são entregues na mão do diabo e seus demônios. Então eles podem torturar a alma da forma como eles querem. Esse lugar em que você se encontra é o lugar em que estão pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igreja, falso profeta e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eles vêm a esse local. Eu disse, por que a cruz? Ele disse, porque os demônios fazem um escárnio do que foi a cruz do Calvário para Jesus. A diferença de Jesus para essas pessoas é que Jesus ficou horas e eles ficarão aqui até que Jesus venha julgar o mundo no trono branco. Então o mar dará os mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E então os livros serão abertos e o livro da vida. Aplauda Jesus. Fomos a outra cruz. Eu não preciso retornar e dizer que todos estão em chamas, amém? E ali estava um pastor em gritos e o anjo disse, comece a anotar. Este homem era pastor dentro da casa de Deus, mas ele tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, porque o prostituto não herdará a casa de Deus, porque Deus é santo. A Bíblia diz em Pedro que sem santidade ninguém verá ele. Não é sem carro, não é sem casa, não é com currículo, não é com diplomacia, não é com boa linguística, é sem santidade. Ninguém verá a Deus. Santidade é o passaporte, a chegada ao céu. E ali, querido, aquele homem tinha relações sexuais com pessoas da casa de Deus e ninguém sabia. A igreja sabia? Não, porque ninguém seguiria um prostituto. A mulher sabia? Não. Mas Deus sabia, porque Ele está presente em todos os lugares, porque Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, e porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Fomos a outra cruz. Essa cruz estava de cabeça para baixo, havia uma pastora ali, e o anjo disse, os demônios prendiam a boca dela e torturavam ela. E eles diziam assim, o anjo me disse, ela era pastora dentro da casa de Deus. Um demônio veio, colocou a cruz dela para cima, tiraram o que prendia a sua boca, e aquela mulher dava uivos em gritos, dizendo, Senhor, deixa eu voltar à terra e tudo será mudado. O anjo disse, ela era
pastora dentro da casa de Deus, mas Deus nunca mandou que ela amaldiçoasse seus liderados, porque Ele não constituiu o pastor para maldição, mas para ser bênção a todos aqueles que vão à casa dele procurando ajuda. Porque ela amaldiçoou no nome de Deus, ela desceu ao inferno. Fomos a outra cruz. Nessa outra cruz tinha uma prostituta. Ela chamava palavrões para Jesus, era diferente dos demais. E ela dizia: ei Jesus, eu te dei o dízimo na tua casa, eu te dei oferta na tua casa, e eu vim para o inferno porque um dia eu te aceitei como Senhor da minha vida. O anjo disse: mentira. Ela era prostituta dentro da casa de Deus, entrou como prostituta e pediu perdão. Jesus perdoou. Ela foi, saía para o lado de fora e tinha relações sexuais com os homens. Depois voltava para a casa de Deus e dizia: eu caí, Senhor. Não é só para mulheres não, é para homens principalmente. E aí voltava e dizia: Jesus, eu caí de novo, me perdoa. Eu sei que eu errei, Senhor. Toda relação sexual fora do casamento é fornicação e imoralidade contra o corpo. Depois tinha outra cruz, um outro pastor, e o pastor começou a dizer a Deus: eu te abandonei tudo, Senhor, para te servir. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor. Não deixe os demônios me atormentarem. E os demônios furavam aquela alma, introduzindo nela vermes na área do que seria o coração dele. E os demônios diziam para ele: eis aí, homem, a tua mulher. E o anjo disse: esse homem era pastor dentro da casa de Deus, mas a sua mulher tinha tanto ciúme dele que arrancou ele do altar de Deus, levou ele para outra igreja, e na outra igreja ela sentou ele no banco e disse: aqui tu não vai ser pastor. E ele obedeceu a sua mulher na idolatria, morreu e desceu ao inferno. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabia que o ciúme, ele é um demônio? Um demônio de paralisia. Fomos para outra cruz, a cruz da falsa profetisa. Era a cruz que mais tinha demônios, e eles não estavam em filas, estavam todos juntos, salivando para comer a alma dela. E eles diziam assim: profetiza, velha, me queima aqui no inferno, se é que tu podes. O que ele estava dizendo, querido? Que ela era profeta na casa de Deus e que ela trabalhou no grupo de libertação da igreja. Se você trabalha no grupo de libertação, está com problemas na tua vida, não meta a mão na cabeça de ninguém. Porque se você fizer isso, entenda, você irá passar algo, ou maligno ou benigno. Porém, quando o vaso está quebrado, não só sai, mas entra. As legiões que estão na vida dela entram para a tua vida ou dele. Está me entendendo? O vale da idólatra, o buraco não pegava fogo por baixo? Feiticeiros e satanistas, são diversas alas de tortura. Vou falar só uma. Há uma grelha em cima, é por cima e por baixo. Eles estão o tempo inteiro sendo torturados, como eles esquartejavam as crianças para oferecer ao deus Moloque. Ali eu vi vários africanos, baianos, angolanos, diversas nacionalidades do mundo e diversas classes deles. Políticos ímpios e evangélicos, pessoas graduadas na política. Conforme eu for falando, vocês vão poder identificar a pessoa da qual eu estou retratando. Ele foi morto junto com a sua namorada dentro de um apartamento, era brasileiro, e até o dia de hoje ninguém sabe quem matou esse homem. Ele foi morto, e na hora em que eu cheguei no vale em que ele estava, eu pude observar que ele tentava convencer a Deus a sua vinda, em gritos. Eles estavam no fogo, e ele dizia desta forma: Deus, se tu deixar eu voltar à terra, não tem problema, Deus, eu peço esmola no meio da praça, mas me dê a oportunidade de aceitar a Jesus uma vez. Depois ele dizia: Deus, se não tiver esmola não tem problema, eu como pó da terra. Se não tiver pó da terra, eu cato comida no lixão. Mas por favor, me deixa sair daqui, porque eu não aguento mais tanta tortura. E ele gritava: meus filhos, não gastem a fortuna que eu deixei, porque eu fui morto por causa dela, e ela é toda de roubo, fraude, corrupção. Eu não quero que vocês venham para o inferno, meu filho, por favor. Ele ficava gritando o tempo inteiro. Eu fui numa reunião na mente, onde tinha uma mesa redonda. Satanás estava reunido com um líder evangélico, porém político. Quando eu estava andando, eu não acreditei. Eu disse: não é possível, eu não acredito nisso, eu não acredito. Esse homem é uma referência nacional.
Esse homem é pastor, eu não acredito. Eu não acredito que ele está na mesa do diabo. Porque ele está em anjo. E o anjo disse: porque Deus não o constituiu para sentar na cadeira de reis na terra. Deus o constituiu para ser pastor de ovelhas. E ele se beneficiou daquilo que Deus deu e sentou na cadeira de reis. Apresentadores de TV, pessoas famosas, cantores, vi uma lista enorme deles, enorme. Eu vi um homem que é dono de um canal de TV brasileira, onde se passa novelas. Quando esse homem morreu, ele foi recepcionado pelo próprio Satanás. E eu fui transportada para lá. E ele disse assim: Senhor, Satanás, cadê o trono que tu falou que tinha para mim no inferno? Porque tu falasse que se eu colocasse nas novelas tudo que eu colocasse, ganhasse as vidas e entrasse em famílias, em lares para destruir eles inteiros, tu me darias um trono no inferno. E eu coloquei não só nas novelas, mas em toda a programação dessa emissora, tudo o que tu me mandasse fazer. Agora eu quero meu trono no inferno. Satanás ria dele e dizia: no inferno, quem reina sou eu, mas eu tenho um local para ti. Colocou ele a um buraco onde ele sofria mutilações por demônio de escavação subterrânea. Todas as pessoas que servem ao diabo, eles sofrem pior tortura. E ali ele ficava gritando para que o filho dele se convertesse a Jesus, porque ele havia ficado como seu sucessor, e que o diabo também iria enganá-lo como enganou a ele no inferno, mas que daria tempo dele se converter a Cristo.